Supere o medo e volte a montar com prazer. Olá, eu sou Ronaldo Nascimento e ajudo amazonas e cavaleiros a superarem o medo e voltarem a montar com prazer. Mais para frente eu vou explicar alguns fatos sobre conseguir superar, o que você faz errado e o certo a se fazer para essa superação do medo e a volta do prazer acontecer na sua vida. Fique atento até o final para aproveitar todas essas dicas. Há mais de 10 anos eu venho estudando os cavalos e aplicando esses conhecimentos na minha própria vida, nos cursos que eu dou, nos conteúdos que eu publico, em tudo que eu falo sobre o cavalo. E eu nunca tive um trauma nem medo, porque eu me preparei emocionalmente e porque eu aprendi o que fazer exatamente nessas situações quando elas apareceram para mim. Já caí? Sim, caí. Toda amazona ou cavaleiro pode cair. Você não pode controlar o inesperado e muito menos o impensável. Você está montada num ser vivo com sentimentos e sensibilidade altamente poderosos e que são ativados por reflexos irracionais. Ou seja, o cavalo não pensa quando ativa esses reflexos. Por isso é tão importante estar preparado para poder relaxar, ter uma equitação em sintonia com o cavalo. Ele pode sentir o seu estado emocional pelo odor do seu suor, pelo batimento cardíaco do seu coração, no ritmo que ele está. Ele vai informar o cavalo uma série de informações ali, sua respiração, a tensão do seu próprio corpo, que se você estiver nervoso, com medo, vai passar para o cavalo essas sensações. E todos esses aspectos para o cavalo são sinais de que algo não está legal, algo não está certo. E daí o cavalo ativa um alerta de defesa, que é da natureza dele. Ele vai ficar pronto para reagir desproporcionalmente, até se uma folha de papel voar na frente dele, se uma buzina de um carro disparar, ou qualquer coisa mínima que seja acontecer, isso já tenha virado na cabeça dele um grande risco. E aí você tem que lembrar, nessa hora, que o cavalo é um ser, é uma presa, né? Um ser que é caçado. Se ele não fugir, ele pode virar jantar. E aí ele vai reagir disparando o mais rápido possível, passando por cima do que for necessário para ele poder se sentir seguro. Até ele achar seguro, ele não vai parar. E é nesse momento que você não estando preparado, você vai cair. E aí você pode ficar com trauma e o medo de montar novamente. Mas eu quero que vocês saibam que é possível evitar quase a totalidade de queda e traumas com técnicas simples, ligadas, como eu disse, ao cavalo, ao freio, ao bridão e à sua própria equitação. Então, medo de andar a cavalo depois de cair é natural. Porque você continua com medo e não monta mais, é que não é natural. É desnecessário. Geralmente dá prejuízo, porque você paga por aulas ou tem um cavalo que custa uma boa grana e atrasa a sua vida. Porque esse tipo de atitude, esse trauma que você passa, se projeta na sua vida como uma energia que está parada ali, que vai estar estagnada e pode estar te travando em situações que você tem algum medo na sua vida e projete essa experiência com o cavalo e tornando a sua relação com o medo uma coisa mais complicada de resolver na própria vida. Enfrentar o medo é o mais importante para você prosseguir nessa jornada com o cavalo. Se essa é uma parte importante da sua vida, essa atitude de encarar o medo pode ser feita aos poucos e gradualmente. Você não deve correr para resolver isso, mas é preciso encarar. Você não pode nem deve sentir medo de encarar o medo. Afinal, você não tem medo do medo. Seu medo é de montar. E para isso você tem que se sentir segura de falar sobre isso, de querer superar, sabendo que não vai ter que dar nenhum treinamento, nenhuma doma, nem nada, e que você também não vai ter que enfrentar esse medo de cara. O mais comum é tentar esquivar e buscar uma saída mais fácil. Vai anotando. Vamos lá então. Primeira coisa que você faz que não é legal, montar o cavalo mais manso. Uma outra coisa que as pessoas fazem muito, se afastar, esperar as coisas se acalmarem, como se o medo fosse ficar lá, paradinho lá te esperando e ir embora quando você esquecesse dele. E a terceira coisa é culpar o cavalo. Pois é, essas são as saídas mais fáceis e comuns de se ver por aí. Mas se você analisar cada uma, vai poder ver que não vai adiantar. Isso não resolve. Essas saídas podem atrasar o seu lado, fazer você desistir de montar, deixando uma parte importante da sua vida para trás até. Olha só, primeiro, montar o cavalo mais manso, se você busca a saída mais fácil, acaba que não sai desse lugar. No cavalo, não enfrentar o medo é permanecer no erro. Buscando sempre montar em cavalos mais dóceis, você não acaba com medo, você evita encarar. E pela distância que você toma do problema, você tende a achar que está tudo bem. Porém, você vai estar só vivendo uma vida de estagnação, sem progresso, você vai estar paralisada e talvez no cavalo sentindo um prazer menor ou insuficiente do que seria o satisfatório para você. Segundo, culpar o cavalo. Se tem alguém completamente inocente, nesses casos, é o cavalo.
Pode ser cavalo novo, cavalo velho, mais habilidoso, menos habilidoso. Esse cavalo ele pode ter até uma performance melhor, uma performance pior, mas o importante é que saber montar corretamente é fundamental. E quando aparece algum problema, é preciso saber o que está acontecendo e como agir. Se você não sabe o porquê algo está acontecendo, você não vai saber o que fazer. E terceiro, vergonha de pedir ajuda. Quando você tenta sozinho, sem ter conhecimento, faz todo o esforço para ensinar um cavalo problemático. Se você não sabe qual é o problema dele, se é físico, se é de saúde, se é de comportamento, né? Se ele está frustrado, se ele está com medo, ou até se é falta de educação. Um cavalo que não teve educação, que não sabe ainda todos os códigos da equitação. E isso é causa comum de maus tratos. Acaba que pessoas impacientes que acham que a teimosia do cavalo em recusa em atender esse comando e acaba causando muito trauma no cavalo também. O trauma não é só da gente, né? Existe uma série de grandes problemas no cavalo, mas existem também uma série de ações e atitudes para cada uma delas, para você resolver, para curar e até para evitar problemas. Se você não conhece algumas, eu mesmo desconheço muitas com certeza. É necessário aprender para se proteger. Protegendo o cavalo, você se protege. Assim, é muito importante desenvolver a sua sensibilidade, seu conhecimento e as suas habilidades. E melhorando a sua equitação, conhecendo a sensibilidade do cavalo e as ferramentas que são usadas para a equitação, você se protege, protege o cavalo e desfruta de momentos cada vez melhores com o cavalo. O que eu quero dizer com isso? Se você deseja voltar a montar, tem que encarar o problema de forma primeiramente racional, reconhecer que precisa de ajuda, depois de uma forma emocional, se propondo a encarar esse medo, mas não faça nada prático sozinho, não tenta nada sem algum apoio, sem algum conhecimento, né? E a terceira coisa, aprender o máximo que puder no tempo que você precisar, sobre a sua equitação, sobre a sensibilidade do cavalo, sobre como usar o freio, o bridão, o cabresto, as ferramentas que você usa para dominar o cavalo ou, na verdade, para se comunicar com ele. Não é preciso entrar numa escola de equitação se esse não for o seu desejo. Não precisa domar um cavalo, nem fazer trabalhos técnicos e práticos, além de perigosos, sem orientação e sem estar preparado. O certo é desenvolver habilidade e segurança de montar, ter sua confiança trabalhada antes de tentar de novo, né? Você tem que fortalecer seus laços com o cavalo. O certo é se preparar para saber quando é ou não um problema do cavalo. Saber isso também faz toda a diferença na hora de você tomar uma decisão, por exemplo. O certo é não culpar ninguém. Isso é perda de tempo, não te leva a lugar nenhum, né? O que você deve fazer é aumentar o seu repertório de habilidades, a sua percepção, para você ter mais confiança nessas situações. O certo é pedir ajuda quando a gente não sabe interpretar os comportamentos do cavalo. Isso evita acidentes, evita agravar sintomas e problemas nele. Vai evitar também traumas crônicos, aqueles que o cavalo passa a apresentar sempre e são difíceis de reverter depois. Sendo assim, respondendo a sua pergunta interior, será que eu consigo superar o medo e voltar a montar com prazer? A resposta é sim. É simples e não demora tanto, mas perder o medo é uma coisa, mas desenvolver segurança para não voltar a ter medo e passar a desfrutar do prazer montando é outra coisa, é uma meta sem prazo de você alcançar. Todo dia que você aprender algo sobre o cavalo, algo novo no cavalo, você vai ver que tem um outro aprendizado te esperando na próxima página da sua vida. Então, espero ter lançado um pouco de luz nessa parte mais sombria do cavalo e que essas palavras venham ativar no modo coragem de ter medo ou medo de não tentar. E você consiga superar o medo e voltar a montar com prazer. Ajude mais pessoas a superarem seus medos. Depois de curtir, se você gostou do vídeo, siga o canal, compartilhe com aqueles seus amigos que podem estar precisando saber disso. Um abraço para você, Amazona, um abraço para você, cavaleiro, um abraço para você, amante do cavalo, e até a próxima.